Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Hoje eu não tô sozinho e não é público, porque vale mais que público, que amizade vale mais que público. Eu tô aqui com meu amigo, como diz o Massini, achei o apelido ótimo, testosterona da notícia, Gustavo Soler. Fala Soler, beleza, mano? Tudo bom, Marada? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no seu canal. Por sinal, um belo trabalho que o senhor vem fazendo aqui no Obrigado. canal. E quem tá chegando já deixa o like, né? A gente já pede logo de cara o like da rapaziada para mandar o link também naquele seu grupo de amigos palmeirenses para que mais gente venha acompanhar o trabalho do nosso grande Marada por aqui. Sabe o que é legal, cara, de ser jornalista? Que você sabe como as coisas funcionam, né? Eu sou jornalista, mas a minha voz, o jeito que eu sou eu o tempo todo. O pessoal de rádio e TV tem a voz profissional, cara, que é muito legal. Tava falando com o Soler aqui com uma voz, a hora que entra pro ar, cara, é automático, né? Viu o microfone, a voz muda, é totalmente no automático, né? É bizarro e às vezes é imperceptível, né? Não é nem que eu forço alguma coisa, não é nem alguma coisa que eu mude. Mas, putz, às vezes, pô, eu tô falando em casa, cara, tem muita coisa que eu falo, a Mo não entende porra nenhuma do que eu falo. Que eu falo baixo, falo meu rápido, e ela falou, por que você Pode tá crer. falando? Que porra de idioma é esse? Aí na hora que precisa falar no ar, aí você, né, fala de um jeito melhor, mas nossa, em casa tem hora que é complicado. Tem vezes que eu falo alguma coisa e falei, mano, o que eu acabei de dizer que nem eu entendi? Eu soprei alguma coisa ao vento, mas tem essa bizarrice, né? Não sei porquê, mas é algo que vira costume quando entra para falar, principalmente de coisa séria. O Palmeiras é coisa séria, aí muda a entonação e a voz sai melhor para quem nos acompanha. Ainda bem, né? Eu ia falar que agente de imprensa escrita, mas meio que não tem mais isso, né, de agente de imprensa escrita, porque eu tô aqui, né, eu sou cria de imprensa escrita, porque eu sempre pautei minha carreira. Eu tô olhando aqui, falando com você, que tô vendo que o nosso diretor tá chamando aqui, Uhum. porque tá tempo todo apurando agora, né, ver se era alguma fonte façando alguma coisa, mas não era não. Por sinal, acabou de pingar uma notificação aqui do aplicativo do Palmeiras. Falei, opa, será que temos novidades? Não, o que pingou é que Então, tem TV em promoção, era isso que eles estavam anunciando. nesse momento que estamos gravando, para você que está acompanhando a gente aí já mais próximo do final do ano, a gente gravou isso antes do que você está vendo, né? Esse programa, então talvez já tenhamos anunciado contratações bombásticas, tanto eu quanto o Soler aqui, mas no momento em que gravamos ainda não anunciamos nada de bom. Inclusive estavam comentando de coisas ruins, mas deixa eu sair para lá. É, Vamos falar aqui que, cara, foi legal você ter falado em idioma, foi legal você ter falado em, porque a gente vai falar de uma coisa que aconteceu fora do Brasil, né? Eu trouxe o Soler aqui porque fomos companheiros de cobertura na melhor cobertura da minha vida, que foi o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Eu já tenho aí 15 anos de jornalismo esportivo, 25 anos de carreira, fiz viagens maravilhosas profissionais, lançamento de Harry Potter em Londres, Super Bowl na Califórnia, Copa do Mundo do Brasil que eu cobri ela em loco aqui, fazendo, enfim, viagem para lá e para cá. Cara, Mundial de Abu Dhabi, mas igual a Copa do Mundo de Clubes não teve, até porque tinha muito amigo lá e muito colega e muita coisa aconteceu. E um dos destaques da cobertura, a gente teve vários destaques da cobertura palmeirense. Achei que teve muita gente da imprensa palmeirense fazendo uma excelente cobertura. É, o Amorim, destaco, que foi cobertura muito legal. O Alan Fala Porco foi muito legal sim. também. E eu achei que a equipe, tanto você quanto o Mal, vocês também brilharam pela equipe do Grupo Bandeirantes, foi muito bom mesmo. Gostei demais. Assim, acho que entregamos um trabalho muito legal a todos nós. Eu também fiquei orgulhoso da cobertura que fiz na Trivela. Foi o último grito da Trivela de cobertura de clubes de investimento ali. Depois disso, esse projeto foi encerrado na Trivela, dedicado, né? Hoje é a cobertura, mas não mais com setoristas, como era o caso. Tive o prazer de viajar com o Andrei Rastock, que além de um grande jornalista, é Esse é gente, gênio, cara. Pô. puta, que cara, gente fina, cara. A me aguentou roncando ali 15 dias de viagem na orelha dele. E para sua É, sorte, ele não fez um vídeo sobre, né? ainda. Vamos ver o que pode acontecer. Eu não sei o Um que ele vídeo filmou. sobre Lá, né? jogadores que roncam e ia colocar uma parte sua do vídeo como um especialista no assunto. Nossa, eu vou autorizar porque, cara, coitado, sofreu, mano. Sofreu. Assim como sofremos os corações dos palmeirenses, né? Assim como a gente muda de voz, eu mudo meu texto, né? Na hora de escrever também, eu escrevo. E aqui também, vou ser bem sincero, eu falo de uma maneira bem mais clara e bem mais articulada e com palavras mais bonitas do que eu falo no dia a dia com a minha esposa, com meu filho, principalmente aqui, com meus amigos também.
mas é que jornalista é uma raça meio chata que a gente passa a falar palavras mais chiques, vamos dizer assim, mais frescalhadas, porque a gente usa muito vocabulário toda hora, né? Então, para não ficar Uhum. repetindo, a gente começa a usar termos e tempos verbais que são menos comuns no dia a dia e acabam incorporando, né? Mas enfim, cara, vamos falar de futebol, que interessa, não é E isso? nos nossos empregos oficiais, o palavrão não é um artifício para virar adjetivo, substantivo, comparação de tempo e modo, né? E não dá para falar, né? Não dá. A gente tem Realmente que é bem mais utilizar uma fácil. palavra um pouco mais rebuscada, porque não dá muitas vezes para falar no ar, né? Pô, o Éder pergunta, né? Pô, e aí, Soler, essa finalização? Dá para você falar, pô, foi uma merda, né? Uma Não dá para você merda, falar cara. isso no ar, você tem que falar, acabou, pegou errado na bola. Fazer o quê, né? Tá saindo, tá deixando o campo agora o Felipe Anderson, Soler. Como é que foi o Felizmente, partido né? dele hoje? É, então, você vai falar, não, realmente, jogadorzinho meia boca nesse jogo de hoje, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar de Palmeiras. Até porque no Mundial o Felipe Anderson não esteve, né? Então É, ele praticamente não é citado. Mas, cara, cobertura à parte, acho que foi muito legal por estar nos Estados Unidos, que a gente sabe que é um país que tem uma série de questões particulares que podem ser consideradas negativas, dependendo do seu viés de análise. Muita controvérsia, muita polêmica, mas é o local onde o show business acontece e a gente está na indústria do show business, já que a gente está na tela, né? Você numa emissora, enfim, e a gente não consegue escapar. Então, cena de filme a cada esquina, e assim, coisas negativas também, né? Muito uhum. barulho, muita confusão, muito caro, muita armadilha para turista, uma cultura de gorjeta de restaurante, por exemplo, que é enfiado Assim, goela abaixo. Você teve se até uma comer em questão Miami é que um assalto, né? Pô, você é senta pra comer em qualquer lugar caríssimo, em Miami, como se tivesse sido roubado, porque, pô, o cardápio ele tá sempre no valor que teoricamente custa o prato. Só que aí tem o imposto da cidade, o imposto do governo geral dos Estados Unidos e mais a gorjeta. Então, pô, você né? paga mais do que o dobro do que você viu no cardápio, né? Miami é uma loucura. E você como eu também, você chegou por Nova Jersey, né? Seu primeiro jogo, ou você chegou por outra cidade? Como é que foi? Não, a gente foi diretamente para Greensboro para acompanhar os Ah, primeiros treinos você do fez a Palmeiras. primeira parte, né? Puta, que legal, Isso. cara. E ali em Como quem foi Greensboro, fala que foi fantástico, né, esse começo. cara, assim, onde a gente ficou ali em Greensboro, a gente pegou um hotel que ele era meio hotel, meio Airbnb, era dentro de uma antiga mansão, que ela tinha 20 e poucos quartos. Então eles dividiram as principais suítes, era um quarto Que louco. para 4, 5 pessoas, aí os quartos menores eram para 2 pessoas, então do nada, quando a gente chegou lá, não tinha ninguém hospedado lá. No dia seguinte já tinham mais 20 pessoas. E aí, 2 dias depois, só estava eu, Maurício e o nosso operador. Então, cara, era um lugar, era realmente uma mansão de filme Que legal. americano e de qualquer estilo de filme. Filme de terror, filme de romance, filme de guerra. Putz, certamente, onde a gente ficou, algum filme já passou por ali. Mas Com Greensboro, cara, certeza. eu gostei bastante da cidade, cara. Achei uma cidade bem interessante, né? Falo sempre brincando que, pô, parece a Ribeirão Preto, só que dos Estados Unidos, porque, pô, onde tem dinheiro em Ribeirão também tem umas casas para Sim. chamar de casa, para chamar de mansão. E o calor que fazia lá, mano do céu, era assustador, cara. Era assustador. Era muito quente. Você acordava com 18 graus, isso 6 horas da manhã no horário de lá, né? Que eram 7 horas da manhã aqui. E aí, do nada, às 7h30 da manhã já tava 38. Então era Tá muito louco. bizarro. Tanto que teve treino que eu passei mal por causa do calor. A Isa Palhari, da Casé TV, ela teve que ser atendida pelos médicos do Palmeiras, e aí eles me deram medicamento, né? Eu não precisei, ela teve que entrar na área médica ali para receber soro, que realmente a pressão Caramba. dela caiu por causa do calor. Eu só tomei um remédio e deu uma melhorada, mas puta, muita gente começou a ficar zoado lá de tão quente que era. E era isso, era um calor que era de uma hora para outra, subia muito rápido a temperatura, muito rápido. Mas uma cidade interessante. Foi lá que, por sinal, que inventaram o Vic Vaporub. Pelo menos foi o que um garçom de um Olha lá. restaurante disse. Se é verdade.
vai ser, né? Não tem por que o cara mentir sobre isso, né? Mas ele disse que foi Não lá que tem, né? inventaram. Vai saber, né, cara? Ele fala, pô, turista bobo, né? Pô, o cara tá aqui em Greensboro, deixa eu inventar alguma coisa pra ele, porque quem sabe ele volta algum outro dia, né? Eu tive uma experiência bem americana em Rutherford, que é onde, ali naquele distrito onde o Palmeiras ficou, onde o Palmeiras Uhum. jogou, né? Foi bem legal ali também. Eu tive essa experiência americana que eu achei bem legal. De você estar numa cidadezinha de filme mesmo. Parecia muito a cidade daquele filme do Tom Hanks, o Quero Ser Grande, sabe? Sim. Que ele toca o piano com o pé em Nova York, mas ele mora numa cidadezinha pequena, né? Era Uhum. muito parecido com Rutherford. Até fui pesquisar se era a mesma cidade. E não é a mesma cidade, mas a cidade fica no mesmo condado. Então talvez tenha sido inspirada por ali. Outras cidades são iguais também, né? O ponto é que eu fui. E ali eu fiz questão de andar pela cidade, né? Andava. Fui num diner que tinha ali, aquele diner bem típico, sabe? De. Que é aquele uniformezinho, a garçonete mais velhinha que anota, todo mundo chama pelo nome. Hey Jane, how are you, Jane? O prato que o cara já sabe qual que é, sabe assim? Achei muito legal ter vivido essa experiência. E fui para Nova York também, que, enfim, Nova York é Nova York, né? Que é aquilo que a gente vinha Isso é falando. uma loucura, cara, uma E loucura. você seguiu o Palmeiras depois, né? Porque vamos lembrar aqui só dos jogos, né? O Palmeiras estreia em New Jersey ali, né? No estádio no estádio Giants, né? Como que chama o estádio Giants mesmo, cara? MetLife Stadium. MetLife Stadium, exatamente. O Palmeiras estreia ali, estreia com o Porto, né? Empatando, não é isso? Isso, com 50 finalizações dentro da pequena área e ninguém conseguiu fazer o gol a favor do Palmeiras. O Porto tava com o goleiro reserva, né? O Cláudio Sim, Ramos era o sim. goleiro e o cara pegou tudo e mais um pouco. Aí foi 0-0 a estreia. E aí o Palmeiras, ele continua ainda pro próximo jogo, ele vai jogar com o. Ele joga depois com o Al-Ahly, o Ó, Palmeiras é, vence ali, naquele ainda jogo jogando lá. bizarro, né? Que não choveu durante o jogo, mas teve que ser interrompido por causa dos raios. E aí, na hora que acaba o jogo, despenca uma tempestade torrencial no estádio. Exatamente. E Pode crer. aí, você que ficou na parte de cima ali, né? Uhum. Na parte escrita, o jogo contra o Porto, eu fiz do campo, do Al-Ahly eu tava na cabine de rádio. E aí, o que eu percebi, toda a parte de baixo ali do estádio é tudo arquibancada tubular. Então, não é arquibancada de concreto com cadeira por cima. É tudo arquibancada de metal mesmo. Então, por isso que era tão perigoso. Além de não ter os para-raios por lá, ainda os para-raios ficavam do lado de fora do estádio. Então, como tudo era de metal, essas arquibancadas tubulares, esse era o grande risco de cair um raio na arquibancada e aí ia dar um merdelê gigantesco. Mas eu achei muito bizarro, cara, um estádio daquele tamanho Pois e, é. nossa, e o que alagava ali também o acesso do campo, não é aquelas mil maravilhas, não, né? Lá, NetLife, a gente andou pelo estádio inteiro e, cara, ali tinha umas particularidades meio esquisitas, principalmente nessa área de arquibancada tubular, cara, enche de água muito rápido ali, vira e mexe, tanto que na reta final da competição, né, depois de semifinal, final, quando os jogos voltaram para lá, eu parei de ir de calça, só ia de bermuda, porque começava, quando chovia, ficava, não era uma poça d'água, ficava meio que um focinho lá. Ah, mano, não vou ficar perdendo calça, até porque nesse tipo de cobertura não é que nem em Sim. casa, né? Que você chega em casa e lava roupa. Pô, você lavar roupa é um parto. Pra você achar um lugar, não ser, né? Um companheiro nosso, Rodrigo Fragoso, ele tomou um golpe lá de uma lavanderia, que, pô, ele foi É mesmo. lavar. Ele foi lavar 5 camisetas, uma calça, roupa íntima, chegou a nota lá, US$ 150. Que isso? Os caras cobraram US$ 1 por peça. Nossa, cara, que isso. Cara, eu fui numa lavanderia em Rutherford, mas eu fiz aquele esquema de filme, de lavanderia aqui no Uhum. Brasil também. Enchi minha mochila, entrei com roupa suja, saí com roupa limpa e paguei, sei lá, $5, uma moedinha, cara. Então, era para isso ter acontecido com ele, né? O problema é que ele estava muito atarefado, né? E aí ele perguntou no hotel se tinha algum lugar. E o cara do hotel falou: não, eu levo para você. Aí, tanto Nossa. que depois a empresa dele teve que cobrar o hotel, né? Falou, pô, vocês prometeram o serviço e deram uma trapaceada aqui no negócio. Por sinal, a gente quase foi preso numa lavanderia. Eu, Maurício e o Teve nosso essa história, operador. né? Como é que foi? O que era? Porque vocês estavam filmando e O, não podia, né? Não, não, microfone, né?
A gente tava em um bairro industrial de New Jersey. Era onde a gente tava hospedado, né? E Uhum. ali, pra dentro do bairro onde tinham as lavanderias, cara, era bairro de filme americano também, filme barra pesada, né? Então, era ali meio tenso realmente o bairro. E aonde a gente achou a lavanderia não tinha sinal de internet. Só que o meu chip é o meu chip do Brasil. Então, chip inglês, americano, desculpa, chip americano não pegava sinal de internet. E aí o meu brasileiro começou a pegar sinal. Eu falei, puta, vou entrar no ar, né? Precisava fazer uma entrada. Eu comecei a falar e eu tava no meio da rua. Então eu tava com o celular meio para cima, assim, segurando para não perder o sinal e andando para um lado para o outro, falando. E a gente ouviu uns moradores ali gritando, não sei o quê, mas a gente não entendeu o que eles estavam gritando, não sabia nem se era pra gente, né? A gente só ignorou, falou, pô, o bairro aqui é meio esquisito, os caras devem ser tudo doidinho de bairro, igual em qualquer bairro normal que tem doidinho de bairro que fica gritando. Do Uhum. nada, eu tô no ar falando com o Ricardo Capriotti, o chefe, né? O chefe de esporte da Rádio Bandeirantes, na época que eu estava na Rádio Bandeirantes, e ele, do nada, para de ouvir minha voz. Eu falo pra ele, Capri, rapidinho. Tem uma policial aqui, ela não tá com uma cara boa. E a policial começou a perguntar se estava filmando ela, não sei o que. Eu falei, não, não. Eu estou ao vivo só por áudio pro Brasil. Ela, ao vivo? Eu falei, ao vivo, eu sou repórter, não sei o que. Eu mostrei minha credencial. Ela falou, aqui não pega internet. E eu falei, realmente, o sinal aqui é ruim. Ela falou, não, aqui não pega internet. Não é para funcionar a internet aqui. Como é que você está ao vivo se aqui não pode ter internet? Eu expliquei para ela, o meu chip aqui dos Estados Unidos não pega, mas esse chip que tá nesse celular é do Brasil. E esse aqui tá funcionando o sinal normal. Eu mostrei para ela, não sei o quê. Ela começou a ficar irritada, porque, pô, como assim? Vocês estão ouvindo? O que vocês estão fazendo aqui? Não pediram autorização para ninguém. Ela avisou, falou, pô, os caras aqui do bairro, eles ligam primeiro para a polícia. Se a gente não resolve, eles vão resolver depois. Eu comecei a falar, cara, é bom E eu mas avisar qual era o os problema? outros, né? Vocês estavam numa área que tinha muita criminalidade, os caras não queriam vocês ali? Vocês É, descobriu por que era proibido? tinha uma boquinha ali, né? Tinha uma Ah, rapaziada que não era dentista, mas trabalhava na boca, né? Então entendi. eles estavam ali. Só que, pô, lá são educados. Aqui, pô, no É. Brasil, os caras já metem bala direto. Lá eles acionam a polícia e se a É polícia não resolver, verdade. eles resolvem. Ah, Ah, depende, aqui às vezes tem diálogo também, depende. sim, mas Aqui em enfim. Jundiaí, a gente às vezes passa por lugares que a gente sabe que tem, se você Uhum. passar E, o, sinalizando que você não tá fazendo nada errado, muitas vezes você passa tranquilamente ali. e aí E o que que rolou, experiência, hein, cara? e aí só pra fechar o que rolou, que, porra, na hora que eu avisei o Marcelo, que era o operador de som que tava rolando, avisei o Maurício tava gravando um boletim, ele não tava ao vivo, ele só tava gravando, do lado de fora da lavanderia, só que eu tava aqui, de um lado, né, do lado esquerdo, e ele tava do lado direito da lavanderia. Aí, eu bati no vidro pra avisar o mal, ele só fez assim pra mim, ó, com a mão, fez, para de encher o saco. Aí a policial abriu a porta da lavanderia. E na hora que ela abriu, bizarramente, foi na hora que ele terminou de gravar. Ele agradeceu o favor que ela tava fazendo. Mano, ela só colocou a mão no peito dele e começou a perguntar: o que você tá fazendo? Que não sei o que, não sei o que. A gente Hum, argumentou, né? Ela falou: então melhor vocês não entrarem mais ao vivo e acho bom vocês saírem daqui. e Na hora que ela vazaram. falou, e aí, na hora que ela falou, acho bom saírem daqui, a gente olhou para as máquinas, puta, tinha roupa que faltava 40 minutos ainda para terminar a lavagem. Aí tem que desligar tudo, sair com roupa molhada de lá, procura outro lugar para tentar secar a roupa, então. Rolou isso, rolou isso. É. Bom, lá em Rutherford, pelo contrário, era um lugarzinho bem pitoresco, bem sossegadinho. Eu até saí um pouco, fui mais distante do hotel que eu tava, lá mais pra dentro da cidade, porque eu quis ir. Eu falei, cara, vou entrar com o carro aqui, vamos ver. Aí eu meti uma lavanderia, falei, vamos ver uma lavanderia que tem aqui. E aí, cara, eu entrei onde era cidade, cidade mesmo, onde é um pouco mais afastado do centro, não vou, chegava a ser Uhum, um subúrbio, assim, mas era vida real. Era um restaurante de vida real, padaria de vida real, sabe assim, tipo, não era um lugar nada turístico, zero turístico. E aí foi mais barato por causa disso também, acho que eu saí um pouco do centrinho ali. sim. Mas, cara, foi muito legal a experiência, e você também foi pra Flórida, eu suponho, né? Depois, para o jogo de Orlando, né? Isso, pra Miami, fui pra Miami fazer Miami, perdão. Primeiro Miami. Palmeiras e Inter Miami, né? O 2-2. E ali, putz,
Cara, que cidade bizarra, cara. Que loucura é É, aquela cidade. muito Pô, louca, é muito um louca. monte de gente, pô, os caras na rua querendo arrumar briga, todo mundo passando com um carro, é, som alto, Sim, vários carros conversíveis, todo mundo querendo ostentar e arrumar briga na rua. Eu falei, caralho, que é. loucura, que loucura. É uma cidade muito louca, né? E para comer essa questão de, putz, o imposto é em cima do imposto, que é em cima do outro imposto, e ainda tem que pagar a gorjeta. Senão, teve um camarada nosso que, pô, um garçom, falou para ele, ó, aqui a gorjeta é 20%. Ele falou, não, pô, 20 não. Hum. Ele falou, não, aqui é 20. Ele falou, então eu não vou consumir nada. Só que, tipo, na hora que a gente tinha que chegar nesse lugar, tinha que dar o cartão de crédito, que aí o cara ele deixava um pré-cadastro no cartão, não sei o quê. O cara pegou o cartão desse nosso amigo e enfiou no bolso. O cartão de crédito do cara. Ah, tá bom. Aí a gente falou, tá, então a gente vai ter que acionar a polícia, não sei o quê. O cara quis arrumar confusão. No final das contas, chegou o gerente lá e falou: não, para com essa porra, devolve o cartão e pediu pra gente se retirar do estabelecimento lá em Miami, porque o cara queria cobrar Que 20% de gorjeta. que absurdo, cara. Uma loucura. Bom, eu dirigi bastante lá, né? Eu fui pra Filadélfia também fazer um jogo do Flamengo. Flamengo e Eu gostei Chelsea, da né? Filadélfia, hein? Legal a Gostei cidade da também, achei Filadélfia. legal. E eu fui para Orlando, de Miami para Orlando de carro também, que foi. Eu acabei não ficando até o jogo contra o Chelsea, eu fui contra o Botafogo, eu fui embora no fim da primeira fase. Não vi nem Botafogo nem Chelsea, né? E aí, se fosse para a final, a gente tinha um plano de tentar voltar, mas enfim, acabou que nem Uhum. precisamos colocar o plano É, em andamento. Mas Filadélfia é uma cidade legal. Lá você assistiu Palmeiras e Botafogo, né? isso. E não viu o gol. Conta como é que foi essa história. Por que você não viu o gol? Eu fiz o jogo da cabine. E aí Uhum, o Lincoln Field, né, o estádio do jogo, né, entre Palmeiras e Botafogo, o Lincoln Field ele tem uma grande particularidade, que ele é um estádio muito grande, só uhum. que o acesso para a zona mista, né, a área de entrevistas, não dá para você fazer por dentro do campo, né, por dentro do estádio. Então, quando foi para a prorrogação o jogo, eu tive que sair de dentro do estádio e entrar pelo estacionamento do Nossa. estádio. E aí, eu tô aqui com um retorninho aqui, vendo a gente falando, né? Juro por Deus, a TV era desse tamanho, a TV que tinha na sala de imprensa. E ela estava posicionada aqui à minha direita, no cantinho. Então, na hora que eu entrei na sala, eu só ouvi o retorno do Ulisses gritando gol. Aí eu já avisei na hora os caras, ó, tô ok, tô ok, tô ok. Não vi o gol, não sei o que aconteceu, mas pode chamar que eu dou destaque. E aí, ele narrando o gol, não sei o que, não sei o que, eu consegui ver o replayzinho, que foi o Paulinho trazendo para dentro e bateu de esquerda. Que golaço. Mas aí eu não tinha visto o gol como é que tinha sido. Só tinha visto, ó, tá, o Paulinho trouxe e bateu de esquerda. E aí o destaque do gol eu falo, pô, ele não está bem, o corpo dele não permite jogar mais, ajudar mais o Palmeiras, mas eu até cito, né, a religião dele, fala, mas ele tá protegido pelos seus orixás e coloca o Palmeiras na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Foi só isso o destaque do gol. E aí tava o pessoal da Cazé TV, da Globo, não sei o quê, nessa sala de entrevista de zona mista, né, que a gente tinha. Na verdade, era o Flash Interview, né, que é a área Uhum, destinada para quem é sim. detentor de direito de transmissão para fazer entrevistas exclusivas. Aí o pessoal da Cazé, da Globo, que estava ali, falou, cara, mas você viu o gol? Eu falei, não. Eu não sei o que aconteceu, só sei que o Paulinho fez o gol. Eles, Tá bom. caralho, mano. Eu falei, a É magia do isso. rádio. É isso, tem que trabalhar de É algum isso. jeito, né? Não ia, pô, nesse gol eu não vou abrir a boca. Na hora que Não, o tem que narrador falar. chama, ia ficar um branco no ar. Não, vamos com o que temos, né? Fala do que dá, cara. Muitas Exato. vezes é isso, Tá? né? A gente Tanto que também eu vive, não mas se destaco a escreve. jogada. Eu não falo que ele dribla, que ele traz, não sei o que aconteceu. Só sei que ele fez o gol. A imprensa escrita, às vezes o texto tem que subir, somente se você está em site, né? Que você tem que subir, o texto tem que estar no ar no minuto que o cara pita, né? Uhum, E sai um lance nos últimos segundos, às vezes você não vê o que aconteceu. Você sabe que o Palmeiras fez o gol e quem fez o gol, você não descreve o gol. uhum, Você fala, foi com um gol de Gustavo Gomes aos 49 que o Palmeiras se classificou, papapá, e já foi. E depois você tenta ver o gol. Aí depois que foi pro ar, você tenta corrigir, mas, cara, é isso. Você tem que trabalhar com o que você sim. tem, né? Mas você falou da Filadélfia, esse jogo foi legal de trabalhar, tava muito quente também, né, cara? É,
queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Bom, temperatura em todo lugar estava quente. E, Sim. embora tenha feito frio um dia em Nova York, acabou até fazendo frio. Teve essa variação, né? Mas Filadélfia, muito calor, né, cara? Nossa, tava muito quente, muito quente. É, E ali, na hora, o baque, né? Na hora que eu saí da cabine, que eu tive que ir por fora do estádio para entrar pelo estacionamento, porque a cabine é toda climatizada, né? A Sim, cabine ainda ficava com o vidro fechado, então, na hora que eles ligaram o ar-condicionado, eles falaram: Ó, não vai poder abrir o vidro, né? O pessoal da FIFA, porque senão vai, né? Não vai adiantar nada, vai ficar. Vai prejudicar as outras cabines. Ele falou, puta, beleza. E aí eu queria abrir o vidro para ouvir a torcida do Palmeiras, né? sim. E aí eu pedi pros nossos operadores lá, falar, pô, tem como dar um ganho, né? Tem como aumentar o volume do ambiente, o volume da torcida, para eu conseguir entrar no clima do jogo, porque, puta, a gente Sim, tá. A cabine parece estar transmitindo dentro do micro-ondas, né? Você tá sim. ali, mas você tá em outro lugar, você não tá com o clima do jogo mesmo. E aí, nossa, na hora que eu É, saí da cabine, falei, cara, que calor é esse, velho? Na cabine, quarzinho, gostosinho. E, meu Deus do céu, na hora que a gente chegou ali, parecia que ia virar um franguinho de padaria ali, girando o tamanho o calor que tava na Filadélfia. eu passei por isso também no jogo do Flamengo, foi muito calor, que foi Flamengo e Chelsea. Tava muito calor. Aliás, um Esse bom jogo eu fiz jogo. do quarto do hotel. Esse eu fiz de lá, cara. Foi legal ter feito essa viagem de volta para New Jersey. E depois eu dirigi para Orlando, fui fazer o outro jogo do Flamengo, né? Uhum. O Flamengo já estava classificado, era um jogo que nem precisava ter feito, de lá eu voltei. Mas o senhor ficou muito conhecido pelo jogo seguinte do Palmeiras, após o Botafogo, que o senhor foi parar nas postagens oficiais da FIFA e do próprio Estevão, né? Que foi aquela comemoração que todo e qualquer palmeirense do mundo reagiu dali para cima, né? Como é que foi ver aquele gol do Estevão de perto? Para quem não sabe, o diretor vai colocar a imagem aqui pra gente na tela. Eu perguntei antes se podia, hein? Ô, Claro. Soler, tá aí. Pô, o Cara, Estevão porque foi. postou, a FIFA postou, é a imagem Não. oficial do campeonato. Tem eu ali comemorando. Mas ali o que aconteceu foi. Eu falei, né? O jogo contra o Botafogo eu estava na cabine, porque no Grupo Bandeirantes, eu estava na Rádio Bandeirantes na época e o Maurício na Band News FM. Então a gente alternava. Cada jogo era um no gramado e um na cabine. O jogo contra Uhum. o Botafogo foi ele no gramado. Então, o jogo contra o Chelsea, eu que ia fazer do gramado. E aí, naquele momento, pô, tava 1-0 pro Chelsea, jogo meio esquisito, meio bosta. E a torcida do Palmeiras deu uma murchada. Deu pra Uhum. perceber dar uma murchada, porque todo mundo tava com aquele clima de, putz, mano, não vai sair nada mesmo. Primeiro tempo tinha sido um sufoco, né? Sim. O time do Chelsea chutando de tudo que é lado, pô, o Palmeiras saiu perdendo com o gol do Palmeiras, aí deu aquele baque, né? E na hora que o Estevão faz o gol, primeiro que no primeiro tempo, né? O ataque do Chelsea era na minha frente, então tinha um cinegrafista do Chelsea, que isso foi dureza. Tinha um cinegrafista que ele tava filmando, né? O jogo para colocar na TV do Chelsea, não sei o quê. Aí teve um lance. Eu não lembro quem que era da. Acho que era o Fala Porco que tava do meu lado. Aí teve um lance que, pô, foi uma falta clara pro Palmeiras, o juiz não deu. Aí, pô, daquela conversa informal, né? Que é a conversa que aí a voz não fica com essa voz de entrar no ar. Sim, sim, sim. Eu virei pro Fala Porco e falei: se filha da puta não dá uma falta. O cinegrafista do Chelsea, ele ouviu com o fone que estava conectado na câmera, então vazou na câmera eu falando: ele, puta, puta não, puta não. É, ele sabia que era um palavrão, né? Ele falou: puta Sim. não, puta não. Eu falei: oh, sorry, sorry. Pô, vazou um Não, vai palavrão fazer em o quê? português na TV do Chelsea. Foi ainda bem que o cara não tá ao vivo, né? E depois ele recorta isso daí Exatamente. e tira do, Ah, do ar, né? Pra não encher o saco. E aí, exatamente. então. E aí o que aconteceu no segundo tempo? Porque ali são lugares marcados, né? Então, não é que eu me mudei de lado, que eu fui para outro lugar no segundo tempo. Eu estava sentadinho exatamente na cadeira que a FIFA coloca ali com o nome da empresa. Só que como esse rapaz do Chelsea, ele se mudou de lado para o segundo tempo, um dos cinegrafistas da transmissão oficial, que foi para o mundo inteiro a transmissão, ele deu um passinho para o lado esquerdo. Então ele colou em mim. Se ele tivesse ficado no lugar dele, eu não teria aparecido em nenhum lugar. Porque Entendi. eu olhei onde ele estava.
Quando começou o segundo tempo, falei, tá, se eu sair por aqui, não dá pra filmar. Na hora que saiu o gol do Estevão, na hora que eu viro, a câmera tá aqui, mas já tô gritando. Porque, pô, como a torcida dava uma murchada, eu falei, porra, mano. Na hora que saiu o gol, eu fui comemorar com a torcida do Palmeiras. E fazendo, vamos, vamos. Rasguei o diploma ali, mas, porra. Lógico. Naquele momento a gente precisa passar. E, infelizmente não deu, mas tem o registro aí. Eu quase causei um incidente diplomático no Palmeiras e o time do Messi, Inter Miami, porque o segundo gol do Soares, eles aplaudiram, os jornalistas norte-americanos aplaudiram, muito elegantemente na cabine, assim, aplaudiram. E eu, até aquele momento, eu não estava torcendo nada, cara, assim, eu estava acompanhando o jogo, estava totalmente, os instintos totalmente domados. Quando o Palmeiras empata, eu fiquei muito contente. Eu levantei e aplaudi eles de pé, olhando pra eles assim, eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso, cara? Mas foi mais forte que eu, cara. Foi mais forte que eu. Eu fiquei muito puto com aplausos, cara. Nossa. Não passe mal, por favor. Mas foi a rasgada de diploma que eu dei nesse campeonato foi essa. E aqui na minha casa, quando eu voltei, eu já fiz home office cobrindo aqui. Vou só dizer que no gol do Paulinho, o meu filho chorou por uns 10 minutos, com medo de mim, pelo meu grito de comemoração. Então você imagina como foi. Soler, o Palmeiras não venceu o campeonato, mas foi uma experiência legal, né? De lá, pensando pro prosseguimento do time na temporada, qual foi o sentimento que você saiu do Palmeiras e Chelsea àquela altura? Porque teve aquela coletiva, teve o Abel enroscando com o Felipe Facincani, ele rindo com o Estevão. Qual foi a sua sensação quando o jogo acabou? Como você saiu dali do estádio? Além de decepcionado, é claro. Cara, acho que primeiro precisamos fazer, né, uma divisão do que foi o Palmeiras e o que foi a torcida do Palmeiras. Cara, a torcida do Palmeiras nos Estados Unidos. Cara, que espetáculo, que espetáculo. E o que foi em Lima também, né, na final da Libertadores, cara, como é bom estar com os nossos, como é bom ver os nossos, cara. Eu fiquei muito feliz esse ano com a torcida do Palmeiras, a mobilização do palmeirense. Cara, foi muito bonito de ver a festa que foi feita nos Estados Unidos, a festa que foi feita em Lima, né? Porra, foi muito bom, muito legal ver os nossos, ter uns minutinhos ali, um tempinho para ficar com os nossos, né, nesses momentos especiais que felizmente não terminaram em título, mas mostrou a união dos nossos, né, que é o mais importante para a sociedade, que a sociedade esteja unida, né, e a sociedade, se tudo der certo, né, Marada, em 2026 voltará a ser cada vez mais esportiva pró-Palmeiras, né, tomara que assim seja, mas os nossos deram aula de arquibancada em 2025. E com relação ao jogo, né, quando terminou, foi aquele gosto amargo, né, pelo jeito que foi, o gol da classificação deles que foi, né, foi o primeiro gol como profissional do Malu Gusto, foi aquele, um puta gol esquisito, estranho. E aí, depois da entrevista coletiva, você fala, nossa, mas de novo, uma coletiva, nada com nada. Tanto, né, eu ainda questiono o Abel, eu falo, tá, e o que vai ser daqui para frente? Você vai continuar arrumando desculpas, agora não tem o Estevão, o que vai ser daqui para frente? Tanto que 3 jogos depois, ele olha para mim e responde numa coletiva, tem um colega seu que me perguntou o que seria do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes, achando que eu sou um adivinha. Não. Que foi, você mudou o time, você mudou o jeito de jogar, que foi naquele momento que o Palmeiras deu uma amostra que, parecia que ia engrenar, né, com o Flaco Lopes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque entrosando, formando uma dupla que, funcionou durante um período, depois o Flaco acabou caindo um pouco, o Vitor Roque não conseguiu fazer mais gols na reta final da temporada, não por culpa dele, mas porque a bola não chegava para ele conseguir chutar na direção do gol. Então, dali, quando terminou esse jogo contra o Chelsea, assim como você, eu tinha uma esperança, vai melhorar. Teremos coisas boas. Uma grande questão é que o nível de melhora, as coisas boas foram um curto espaço de tempo, né? Foram o quê? 10, 12 jogos que o Palmeiras teve ali, um desempenho excepcional, e aí a reta final de novembro foi desesperadora, né? A queda de produção do Palmeiras foi muito alta. Então foi um 2025 de muitos baixos, alguns altinhos,
um muito alto com Flaco Lopes e Vitor Roque entrosados, depois uma queda absurda, né? O Palmeiras foi uma montanha-russa em 2025, até difícil a gente conseguir explicar quando a gente vai dentro do Palmeiras, muito, não, veja bem que não sei o que, teve isso, aquilo, mas uma cravada interna também, então, ó, foi por isso, é sempre, não, talvez tenha sido isso, mas pode ir, então é difícil explicar o que foi essa temporada, mas uma temporada que terminou com gosto amargo pela falta de um caneco na galeria, ainda mais por tudo, né, que fez a torcida do Palmeiras em 2025, pela torcida merecia um título em 2025, mas vendo, né, o que o Palmeiras produziu de melhor nesse ano, sempre a margem e uma expectativa de que, pô, se conseguiu fazer isso, mesmo com vários caras tendo problemas individuais, mesmo o time em alguns momentos não funcionando no coletivo, quem sabe em 2026 com a rapaziada mais entrosada, né? Então acho que o próximo ano será um bom ano para o Palmeiras. Vamos esperar que sim, né, cara? Vamos esperar que sim. Nesse momento que a gente fala que o mercado não está aquecido ainda do Palmeiras, mas enfim, tenho certeza que quando isso aqui for ao ar, e aí, deixa nos comentários se eu estava certo ou não, se o Palmeiras já começou a se mexer um pouco mais fortemente no mercado. Soler, Bem-vindo, Lionel Messi, né? Já pensou, cara? Por falar nisso, você estava no campo no jogo do Messi também? Não, esse é o jogo que você estava na arquibancada, Não, né? eu tava no campo. Na cabine. Esse estava no campo. Tava no campo. E esse é o jogo que também tem uma curiosidade bizarra, que o comentarista da Cazé TV era o Djalminha. E no jogo contra o Inter Miami, era o Marcos. Foi Djalmin e Marcos, a dupla de comentaristas. E o Marcos, pô, eu tava sentado, e do meu lado, do nada, chega um senhor e fala: "Isso daqui é meu lugar?" Porque olha o Marcos e falei: "Meu Deus, Marcos. Qualquer lugar é seu, cara. Você é o Marcos, pô. Se você quiser ficar dentro do campo, pô, se você quiser empurrar o Messi, ninguém vai falar nada, pô. Você é o Marcos." Ele, pô, só falta um cafezinho, pô. Ver jogo sentadinho atrás do gol, tá muito fácil pra vocês. A gente começou a trocar ideia e eu tinha uma camisa dele, uma réplica da camisa de 2000, dentro da minha mochila. Olha, coincidência, cara. Tava ali. Eu nem sabia que ele ia estar lá, mas a camiseta tava lá. Porque, putz, às vezes a gente ia gravar algum conteúdo com algum torcedor do Palmeiras, não sei o quê, e aí fala, porra, e essa camisa aqui, você lembra? O cara fala, pô, essa daí, não sei o quê. Os palmeirenses mais velhos, né, lembravam todos os detalhes daquela decisão por pênaltis, mas nossa, puta, eu lembro do meu pai contando, não sei o quê. E aí, essa camisa tava lá para gravar conteúdo. E aí, na hora que ele sentou do meu lado, antes de começar o jogo, foi Marcão. Quer dizer, no intervalo do jogo, foi Marcão, preciso de um favor seu. Eu saquei a camisa, ele falou, puta, essa nem eu tenho. Eu pedi pra ele assinar, e eu não vi onde eu tinha pedido pra ele assinar, depois eu fui ver, tá embaixo do sovaco a assinatura dele. E aí o que é engraçado, o pessoal, na hora que ele assinou, eu guardei a camisa, né, pô, fingi que nada tinha acontecido, e do nada, a gente só começa a ouvir uns pessoal assoviando, e uma chuva de camisa na direção dele. Puta merda. E aí, a gente olhando, faltavam 7 minutos para voltar do intervalo. O Marcão só falou para mim: você tem uma função, estica e eu caneto. Juro, ele deve ter assinado umas 40 camisas em 5 minutos. E aí o pessoal da Cazé TV começou a filmar ele, assinando, eu só abrindo camisa, assinando, abrindo camisa, assinando. E aí o João Barreto, o repórter da Cazé TV, tinha a missão de devolver as camisas. Olha então lá, o Marcão assinava, jogava pro lado, o Barreto pegava e jogava pra arquibancada de volta. E aí os caras ficaram filmando, aí tem lá, eu sentadinho do lado do Marcos, abrindo camisa, ele assinando as camisas, ele passava pro Barreto, o Barreto jogava de volta pra arquibancada. Muitas funções paralelas você desempenhou nesse Copa do Mundo. E aí, o Marcão, depois do jogo, ele deu entrevista pra gente e falou, pô, fiz até novos amigos, apontou pra mim, eu falei, que isso, Marcão, se falar que você é meu amigo ao vivo assim, eu vou ter que dar algum jeito de transformar esse áudio num vídeo e colocar em looping na sala de casa. O Marcão falando, pô, fiz mais um amigo, eu falei, que isso. Chega na loja de tatuagem, no estúdio, e fala, dá pra tatuar um áudio? Como é que faz? Pior que agora dá, né? Se você salvar o áudio em uma plataforma de agregador de áudio, né? E depois você tatuar o QR Code, a pessoa consegue tocar o áudio. Nada mal. Fazer isso. Quero ver essa tatuagem quando você fizer, então.
Porra, já pensou? Tatuar um QR Code, alguém vai lá, olha, é um áudio, Marcão falando. Fiz um novo amigo. Nada mal. Porra. Soler, obrigado, mano. Valeu mesmo por essa conversa. Sempre um prazer conversar com você. Os setoristas do Palmeiras muito moles não conseguiram marcar uma confraternização de fim de ano, pelo menos até o momento em que estamos gravando. Então deixo para você aqui. Ele tá mais parado que o mercado do Palmeiras, né? Mas desejo para você, cara, que você tenha tido um excelente fim de 26, quando essa conversa for ao ar. 25 e um ótimo 26 e um excelente fim de 26 já também adiantando já para o próximo ano. Obrigado, viu, meu velho? Valeu, Marada, obrigado pelo convite, um abração especial para todo mundo que está nos assistindo. Espero que você não tenha esquecido de dar o like aqui no canal do Marada, não se esqueceu de se inscrever se você é novo por aqui. Um prazer estar com um amigo, um bom final de ano para você, um bom ano de 2026 e um grande ano de 2026 para nós, enquanto Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso, valeu, abraço.